Olá, amigos, bom dia. Uma ótima quarta-feira para vocês. Vocês estão vendo qual a postura do governo diante desta tragédia lá no Rio Grande do Sul? Para vocês, até os mais céticos, né, que acham que são conversa de bolsonaristas ou de uma direita radical, extremistas, que fala demais, não é bem assim, pessoal. Vamos dar um pouco de espaço para a razão nesta polaridade política. Então, nós estamos vendo, assistindo ao vivo e a cores, né? Seja por internautas ou por pessoas comuns, né? Pessoas acima de qualquer suspeita, que de fato o governo Lula tem sido negligente, né? Nas medidas tomadas, medidas de Estado, perante o estado de calamidade pública, não é? E para não ficar só no eu disse ou me disse, vamos ver as notícias e fazer algumas comparações, não é? E ver se realmente é coerente, não é? As ações do governo e de sua equipe diante das pessoas que estão passando por uma situação sem precedente, não é? Devido às fortes chuvas lá no Rio Grande do Sul. Vamos lá. O governo destina 110 milhões para a emergência de prefeituras do Rio Grande do Sul. Então diz, apesar disso, apenas 16,1 milhões foram liberados porque prefeituras precisam fazer os pedidos de recursos. Bem, pessoal, não haveria necessidade das prefeituras fazer o pedido de recurso, né? Deveria já disponibilizar automaticamente, assim como fez Bolsonaro na Bahia, vocês lembram? Vamos ver aqui uma comparação, uma catástrofe bem menor que houve na Bahia, e qual foi a ação do governo Bolsonaro. Para não dizer que é coisa de bolsonarista, a fonte é G1, não é? Está aí para vocês. Notícia do dia 31 de 12 de 2021, não é? Bolsonaro libera 700 milhões para assistência à população de áreas afetadas pelas fortes chuvas. Chuvão deixa 25 mortos. Olha só a comparação, 25 mortos, 517 feridos e 91 mil desabrigados. Então vamos parar por aqui e vocês fazem, não é? Vocês que são inteligentes, façam a comparação das ações do governo. O governo Bolsonaro liberou 750 milhões sem burocracia, sem jogar a culpa nos prefeitos. Essa coisa de que o dinheiro não foi liberado ainda, porque os prefeitos ainda não oficializaram as suas demandas, não tem nada a ver. Isso é desculpa para quem não quer liberar o dinheiro. Né? Vocês viram quando a Simone Tebet falou em uma entrevista que o dinheiro ia ser liberado, portanto, não agora, porque os prefeitos ainda nem sabiam o que queriam. Então, todos nós, brasileiros, sabemos o que eles precisam de dinheiro, não é? E, a partir daí, eles vão atendendo às suas demandas, não é? Não é ter que especificar com tanta burocracia para o governo federal, simplesmente atrasar a liberação da verba. Isso é conversa de Lula, né? Conversa mentirosa, que serve apenas para jogar a culpa em alguém e não liberar o dinheiro, porque o Lula não quer liberar dinheiro para as prefeituras. Isso está muito claro. Vamos ver outra notícia? Aqui, ó. Lula quer saber o que o cavalo preso em telhado no Rio Grande do Sul pensava. Fui dormir inquieto. Olha, então fica muito feio para a presidência da República diante de uma tragédia sem precedente, com centenas de mortos, não é? Centenas de desaparecidos, danos materiais, não é? Que não dá nem para relatar, vai ter que reconstruir praticamente estes municípios, a vida dessas pessoas. Foram muitas histórias enterradas e destruídas através desta catástrofe, e vem a presidência da República, que em nenhum momento antes fez uma manifestação de sentimentos para as crianças, os idosos, os adultos que morreram na tragédia, não é? Porque ele representa uma instituição, então uma instituição tem que medir as suas palavras, não é? E quando ele se manifesta, não é? Ele diz que está preocupado com o cavalo caramelo, tanto ele como a primeira-dama. Então, isso já denota um descaso, não é? Uma insensibilidade com o fato ocorrido. Não sei se porque no Rio Grande do Sul uma área mais predominantemente de pessoas de direita, mais conservadoras,
mas a verdade é que isso exprime um sentimento de retaliação ou de vingança, de insensibilidade, ou poderia ir mais longe, um crime contra os direitos humanos dessas pessoas, não é? Então, o presidente da República, lembre-se, quando ele chegou pela primeira vez lá no Rio Grande do Sul, que talvez admirador, que o cumprimentou, ele falou: estou torcendo pelo Grêmio e pelo Inter. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Olha só que palavra mal colocada, olha o momento e a hora que ele veio falar do Grêmio e do Inter, não é? Ele foi para o Rio Grande do Sul para atender, para ver de perto, não é, o que estava acontecendo e a partir daí procurar dar assistência. Mas a primeira palavra que ele fala em público é estar preocupado com os dois times lá da região. Então, é o Lula sendo Lula, pessoal. Isso é para vocês que fizeram o L, acreditaram nele, não é? Porque foram idiotizados, não é? Sofreram lavagem cerebral ou acreditaram no conto do vigário e, mais uma vez, erraram. Erraram e fizeram não só vocês, mas como o povo como um todo, não é? Aquele povo que tem a caixinha mais de um local, pagar pelo erro de vocês, não é? Mais notícias? Vamos lá. Essa reportagem, vocês já sabem, que é a reportagem do SBT. O recurso Uma por conta reportagem que ficou muito famosa porque desmentiu, não é, o que a Globo dizia e o que Paulo Pimenta, o ministro das Comunicações, também dizia, que era mentira, que não era verdade, que os caminhoneiros que estavam trazendo donativos para a população do Rio Grande do Sul estavam sendo multados por sobrecarga, estavam enfrentando toda a burocracia que é enfrentado normalmente numa situação normal. É um desencontro de informações, a gente não sabe dizer se propositalmente, se foi ordem do governo, ou se houve realmente uma falta de sincronia entre o governo federal e os estaduais para avisar a esses pontos, né, esses postos de fiscalização, que quando se tratasse de doação, deixasse passar imediatamente, porque trata-se de um estado de calamidade pública. A verdade é que os caminhoneiros ficaram reclamando, continuaram tomando multa na balança, né, dos postos de fiscalização e continua acontecendo até hoje. Não é? Ainda continua acontecendo. Não é? Mais vídeos estão sendo feitos de pessoas que estão sendo multadas, barradas, não é? Helicópteros não tendo autorização para decolarem, com doações, com médicos, não é? E criou-se a ideia de que o povo que está salvando o povo, né? Que o governo está prejudicando, está atrapalhando propositalmente, né? E isso, claro, está fazendo com que as pessoas tomem mais repulsa do governo, expulsem emissoras, né, aliadas, como é o caso da Rede Globo. E o William Bonner, por exemplo, foi expulso do Rio Grande do Sul, né? A Ana Paula foi vaiada e por aí vai. Então, se havia rejeição da população do Rio Grande do Sul com relação ao governo federal, uma alta rejeição, esta rejeição, com certeza, ela vai chegar ao ápice, não é? Então, se o Lula não tinha muito eleitor no Rio Grande do Sul, pode ter certeza que nas próximas eleições ele não passa de 20% de eleitores lá, porque tudo isso vai ser lembrado durante as eleições. Ele pode até ganhar, mas de outras formas escusas, mas não de forma legítima, não é? Então, são notícias como essa, né? Lula autoriza 16,5 bilhões, maior valor da Lei Rouanet em 21 anos. Então, para 2023, para vocês que não sabem, a Lei Rouanet é a lei que permite que o governo federal repasse verba pública para a cultura, né? Para artistas, para eventos e por aí vai. Então, esses dinheiros são captados, né? Os requisitores fazem o processo burocrático, mas na prática quem ganha, quem capta recursos são os amigos do governo, aqueles que promovem o governo, não é? Então é isso, 16,1 bilhões, bilhões, pessoal, para os artistas, para a cultura e para as vidas humanas, para reconstruir as cidades, um estado de calamidade pública, algo que só aconteceu semelhante em 1941. Olha, gente, estamos em 2024, né?
mais de 90 anos, né? 60, 84, 83 anos depois. Então, em 83 anos depois, antes que teve uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul, com danos menores, é claro, porque a população era menor e a cidade era menor. Então, podemos dizer que esta tragédia hoje do Rio Grande do Sul é sem precedente, não é? O nível da água talvez tenha sido o mesmo de 83 anos atrás, portanto, os danos materiais e vidas humanas foram maior agora devido ao crescimento populacional e o crescimento urbano. Então é isso. Então, se coisas como essas deixam muito claro qual a prioridade do governo, não são as vidas do gaúcho, não é? O Lula não gosta do povo do Rio Grande do Sul, ele odeia o povo do Sul, porque o povo do Sul não elegeram o Lula. Quem elegeu o Lula, não é? Primeiro, né, o TSE, que contou os votos, e depois foi o povo, na sua maioria, do Nordeste, não é? Então, a consequência, isso se torna muito claro, não é? Com as suas ações, não são apenas palavras. Como é que a pessoa, diante de uma tragédia, libera cerca de 90, 100 milhões, mas na prática só vai 16 milhões e diz que não foi mais porque os prefeitos ainda não apresentaram as suas demandas, as suas necessidades? Não é? É querer catar piolho e cobra, isso é coisa para não liberar e começa a arrumar desculpa, que é o modus operandi dele, por exemplo. Quando ele erra, ele bota a culpa nos ministros. Ele culpa seus assessores, ele nunca assume, ele é mentiroso, posto mais. Isso tem que deixar claro, pessoal. Não é? Eu sei que o pessoal de direita tem plena consciência do que eu estou falando, mas tem um pessoal aí que ainda continua acreditando nesse cidadão, nesse criminoso. Não é? E, por fim, não é? Essa notícia aqui, ó, o Bolsonaro libera 700 milhões, já foi postado no início do vídeo. Então, para vocês fazerem a comparação e perceberem que o governo Lula faz mal para o Brasil. E nós estávamos certos quando falávamos isso. Ele faz mal para o Brasil, está fazendo mal para o Brasil. Não é? Onde estão as obras do governo Lula? Porque o Bolsonaro, no passado, com 1 ano e meio de governo, já tinha várias obras concluídas e em andamento. Ele entregava para o povo, né, o dinheiro dos seus impostos. Não é? Então, não dá nem para enumerar, porque foram muitas. Você pode fazer uma pesquisa no Google, as obras durante o governo Bolsonaro. E o Lula não apresenta absolutamente nada. O que ele tem apresentado é aumento da receita, cobrando mais impostos, né? Inclusive sobre a cesta básica, aumentando o imposto de renda, mentiu, disse que abaixo de 5 mil reais não iria cobrar imposto de renda, e quem ganha 2 mil e 28 mil reais por ano, né? E ele já paga imposto de renda. Então pessoas com 3 salários mínimos aí já estão pagando imposto de renda no Brasil. É isso é o Lula, não é? Sendo o Lula. Então, gente, eu espero que vocês, em breve, tenham consciência, vocês especificamente, que insistirem em votar em partidos de esquerda, em especial no PT, do Partido dos Trabalhadores. Não é Partido dos Trabalhadores, é partido dos interesses próprios, do projeto de poder de uma facção que se instalou lá em Brasília. Eles não querem bem ao povo trabalhador. Se quisesse bem ao povo trabalhador, por exemplo, não teria onerado a folha de pagamento dos trabalhadores. Então, tudo que eles votam e apresentam é contra o trabalhador, né? Não precisa ser muito inteligente para perceber que isso não é coisa, como dizem, isso é coisa de Deus, isso é coisa do demônio. Então, vamos nos acordar, povo brasileiro. Vamos ter o máximo de cuidado, porque todo povo tem um governo que merece. E vocês merecem coisas melhores. Basta, na hora de decidirem, manifestar o apoio de vocês, se incline para aquilo que é bom. Não se incline para essas coisas tentadoras, essas propostas indecentes de políticos inescrupulosos, que colocam o Brasil na situação vexatória que está passando hoje. Um forte abraço a todos.